Hoje eu vou falar com você sobre produtividade na rotina da empregada doméstica mensalista. Eu sou Fabi Donato e eu capacito empregadas domésticas e oriento patroas, tá bom? E hoje a gente vai falar aí sobre produtividade na rotina da empregada doméstica. E agora eu quero falar para você o que não é uma rotina produtiva da empregada mensalista. Tá? Eu quero deixar claro aqui que eu estou falando de mensalista, porque a rotina de uma diarista, ela é diferente da rotina de uma mensalista, tá? E aí, quando a gente fala de produtividade, existe uma certa confusão quando se fala de fazer rápido um serviço, e aí você fala, poxa, ela é produtiva, ela foi rápida. E aí você pode estar confundindo com ser rápida com mal feito. E isso eu falo para você pelo seguinte: pensa você aí que você tem uma funcionária que faz faxina, tá? E quando essa funcionária sua, ela faz a faxina, o que acontece? Se ela faz uma faxina detalhada, com capricho e prestando atenção no que ela está fazendo, essa faxina fica bem feita. E ela demora um pouquinho mais de tempo, mas ela fez ali uma faxina que você vai perceber que durante a semana a sua casa fica mais limpa. Já uma funcionária que faz uma faxina, ela até deixou a casa limpa, mas você fala, poxa, como ela é rápida, né? Ela fez aqui essa faxina, mas ela não foi tão detalhista. Ela fez uma faxina que não foi uma super faxina no sentido de deixar a casa super limpa. E aí o que acontece? A sua casa ela vai começar a ficar mais suja mais rápido. Então não confunda rapidez com produtividade, ok? Ficar sem horário de almoço, isso não é zero de produtivo. A empregada doméstica ter a sua parada, ter ali o seu tempo de almoço é muito importante para produtividade. Ficar sem fazer pausas não é legal, isso não é produtivo. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Não sei se você já escutou da técnica Pomodoro, tá? A técnica Pomodoro, ela defende que o cérebro, ele precisa descansar. Então, o que ele fala? Você trabalha ali focado em uma atividade no máximo por 25 minutos. Deu 25 minutos, você tem que fazer um break, uns 5 minutinhos. Isso é para quê? Não é para você só ali parar, descansar, é porque o seu cérebro, ele realmente precisa ter esse tempo para continuar sendo produtivo. E aí você vai falar, nossa, Fabi, mas 25 minutos ela vai ficar fazendo uma atividade? Eu falo, gente, isso daqui é só uma técnica, mas é a teoria que eu quero passar para você. Então, ela vai fazer ali uma atividade, ela começa, foca no que ela está fazendo e termina. Então, começou e terminou aquela atividade. Se não foi uma atividade rápida, poxa, ela gastou 10 minutinhos para realizar aquela atividade, ela pode ir para a próxima sem fazer essa paradinha. Mas, a partir do momento que ela começou a fazer ali as atividades dela e ela viu que ela está chegando nos 30 minutos sem intervalo, dá uma parada. E essa parada é importante para que a produtividade seja alcançada, porque o cérebro dá essa paradinha, ele dá uma renovada para começar focado na próxima atividade. E quando você está ocupado, você fala, nossa, hoje eu estou atolado, os meus dias estão super complicados, eu não estou dando conta, eu estou muito atarefado. A empregada doméstica tem essa sensação também, e isso não é relacionado à produtividade. Não é que você está sendo produtivo com essa sua rotina ocupada, né? Então, com a empregada doméstica, a mesma coisa. Essa sensação que ela tem de estar sempre correndo atrás, sempre ocupada, é zero de produtividade, tá? Então, não confundam o estar ocupado com ser produtivo. E é exatamente o contrário que vocês vão ver aqui, continuando na nossa conversa, tá? E aí, eu quero falar com você o que é uma rotina produtiva de uma empregada doméstica mensalista, tá?
Quando uma empregada doméstica ela tem produtividade, o que acontece? O trabalho dela rende, tá? Então, ela tem a sensação, sim, que ela está fazendo a atividade dela e que ela está conseguindo começar e finalizar o que ela precisa, o que está ali programado para ela fazer. Ela faz bem feito, ela não tem aquela questão de fazer correndo e de fazer uma coisa atrás da outra e aí fica mal feito. Não, produtividade traz trabalho bem feito. Ela dá conta de fazer tudo que ela precisa no dia. Então, ela começou as coisas do dia dela, a produtividade traz esse ganho dela conseguir finalizar as tarefas do dia, tá? O que mais que traz aí a produtividade? Ele utiliza o tempo da melhor forma, porque a pessoa está focada no que é principal, no que são as prioridades para ela daquele dia, e ela não faz hora extra, porque a produtividade ela não traz aquele excesso de trabalho, aquela ocupação, e a pessoa não precisa ficar ali correndo atrás de fazer hora extra. Então, a empregada doméstica que tem produtividade, ela não fica até mais tarde, ela não fica fora do horário no serviço dela. E ela foca em uma tarefa. Isso é muito importante. Presta atenção nisso, porque essa é uma dica muito legal. Para sua empregada doméstica ter produtividade na rotina, ela precisa ter foco em uma única atividade. Multitarefas não funcionam. É lógico que multitarefas, quando ela tem o auxílio de uma outra, não está relacionada com o que ela precisa executar. Vou te dar um exemplo. Se ela está passando roupa e está escutando música, tudo bem, porque o escutar música não necessita que ela foque e que ela preste atenção, tá? Então, ela consegue passar roupa e escutar música, do mesmo jeito que quem dirige consegue dirigir e escutar o rádio, tá? Então, isso tudo bem. Agora, não dá. O multitarefas ela pôs o arroz para cozinhar e resolve limpar a sala, qual que é a chance do arroz dela queimar? Eu te falo que é enorme, porque quando você não está focado numa atividade que você precisa ter o começo e o fim para ela começar e terminar de uma forma correta, esse seu serviço não vai funcionar. E quando a gente acha que está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, que isso é produtivo, não é. Quando você tem o seu cérebro focado em mais de uma atividade, ele acaba não tendo a produtividade que ele poderia ter em uma única atividade. E quando você faz uma atividade, você faz mais rápido, porque você está focado nela. E aí você, sim, terminou essa atividade, aí sim, passa para a próxima. E a empregada doméstica é assim. Ela é muito mais produtiva se ela não tem multitarefas. Começou a fazer a faxina do quarto, ela vai começar e terminar aquela faxina. Aí sim, a rotina dela fica produtiva, tá? Fazer intervalos para produzir melhor, foi aquilo que eu comentei com você. É importante dar um break, é importante sim ter uma parada. E essa parada, ela traz sim produtividade e ela vai trazer ali para a sua empregada doméstica aquele momento que ela precisa de dar uma paradinha para dar uma respirada e começar de novo a próxima atividade. E é importante eu falar dessa questão da paradinha pelo seguinte: os intervalos fazem com que a produtividade da próxima atividade seja mais rentável, ela seja melhor. E quando eu falo dessa parada, o que acontece? Eu vou falar, empregada doméstica, se ela não está focada no que ela está fazendo, ela acaba se distraindo, lógico, né? Se ela não está com foco, ela vai se distrair e ela não vai estar entregando um serviço de qualidade. E eu te falo isso por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Se a sua empregada doméstica está fazendo a faxina do banheiro, mas ela está fazendo a faxina pensando que ela precisa marcar a consulta do médico do filho dela, o que acontece? Aquela necessidade de marcar a consulta é tão grande para ela
que ela não consegue focar numa faxina detalhada, numa faxina caprichada. Se ela precisa fazer esse telefonema de marcar o horário da consulta do filho dela, sabe o que ela faz? Ela para, marca a consulta e aí começa a atividade dela, porque enquanto ela não estiver focada no que ela precisa fazer, essa faxina que ela começou não vai ficar legal. E aí você pode me perguntar, pô, Fabi, mas a minha empregada doméstica vai ficar fazendo marcando consulta de médico bem no horário do trabalho? E aí eu te falo, que patroa que você é. Porque a gente, hoje em dia, é muito difícil você separar o profissional do pessoal. E isso eu falo para todo mundo, não só da empregada doméstica, tá? E com a empregada doméstica não é diferente. Se ela tem um horário comercial e é o horário comercial que ela vai conseguir marcar a consulta do filho dela, por que na hora que é a hora da paradinha dela ali, do break dela para entre uma atividade e outra, ela não pode pegar no telefone e ligar para marcar essa consulta? Então, se você pensa aí, hoje eu defendo que a empregada doméstica, eu falo da empregada doméstica do futuro. O que é essa empregada doméstica do futuro? É uma empregada doméstica capacitada, é uma empregada doméstica comprometida com o trabalho, é uma empregada doméstica que reconhece a profissão dela e que sabe a importância de entregar um serviço diferenciado, um serviço com comprometimento. Isso é uma empregada doméstica do futuro. E você? Como que você é como patroa do futuro? Se você quer ter uma empregada doméstica do futuro, você também tem que ser uma patroa do futuro. E essa patroa do futuro, ela não se apega, né, a mentalidades ultrapassadas de que a empregada doméstica está ali naquele momento que ela não pode fazer nada só porque ela está dentro da sua casa. O ambiente de trabalho da empregada doméstica é a sua casa. E na hora que ela precisa dar aquela parada para ir tomar um café, que é aquela hora que você tem ali, quem trabalha fora vai entender o que eu estou falando, que você levanta da sua cadeira, que você fala, nossa, eu preciso tomar um café. A empregada doméstica também tem esses momentos. Então, isso daqui você tem a patroa do futuro, ela olha a empregada doméstica dela como uma colaboradora e ela, sim, a patroa do futuro é líder e não é chefe. E como líder, se ela quer ter uma boa profissional, ela precisa ser uma boa líder. Porque uma má líder não tem uma boa profissional. Como é que ela vai ter uma empregada doméstica profissional se ela não consegue liderar e ser realmente ali uma referência para aquela empregada doméstica? Não vai funcionar. Então, pensa aí. Vou começar a falar bastante aqui com você de patroa do futuro e empregada doméstica do futuro. A gente vai aí mudando as nossas referências e mudando a nossa mentalidade, tanto patroa quanto empregada doméstica. Eu vou falar aqui para você quais são os principais inimigos da produtividade. A interrupção. Pensa aqui comigo, se a sua empregada doméstica está lá na lavanderia, mexendo com a roupa, e você ou qualquer outra pessoa da família fica chamando ela para perguntar onde que está, onde que está guardada a tesoura, onde que está guardado algum outro objeto, ou chama ela para fazer alguma outra atividade, o que acontece? Ela já se desconcentrou do que ela está fazendo. Então, interrupções atrapalham muito na produtividade. Pensa você está lá no seu trabalho digitando um e-mail, é um e-mail que você precisa ter foco, e de tempo em tempo vem alguém aqui te perguntar alguma coisa, aí você parou, respondeu para essa pessoa que te perguntou, e o que acontece? Lá vai você começar tudo de novo a focar e iniciar o seu raciocínio. Então, isso também acontece com a empregada doméstica. Interrupção. Distração e falta de foco. Falta de foco é algo que eu te falo que quando a empregada doméstica descobre que se ela focar no que ela está fazendo e ela começar e terminar a mesma atividade sem ficar pensando na próxima, ela rende. E isso vai trazer para ela um alívio dessa sensação de sempre estar correndo atrás, que é impressionante. Eu falo isso para você porque eu tenho
o exemplo de muitas alunas minhas, empregadas domésticas, que me relatam como que, a partir do momento que elas começaram a ter foco no que elas estão fazendo e que elas começam uma atividade sem ficar pensando na outra, como que a produtividade delas melhorou. Isso daqui vem, muitas delas no começo do curso me relatam, Fabi, eu não tenho tempo, para mim é realmente difícil essa atividade de organizar todas as tarefas da casa, porque eu não dou conta. E no final do curso, eu te falo, a frase que eu mais escuto é: tá sobrando tempo. Então, isso daqui vem sim com a questão do foco e de não se distrair, principalmente com distrações externas, e a que mais distrai a empregada doméstica, como a nós também, ultimamente, né? Ultimamente, assim, nesses últimos tempos, é o danado do celular. Esse aparelhinho, ele tira muito a nossa atenção e com a empregada doméstica não é diferente, tá? A falta de hábitos saudáveis também atrapalha na produtividade, porque se a empregada doméstica tá com problema, ansiosa, se ela está envolvida com alguma coisa que ela não está conseguindo, né, desenvolver ali e resolver, ela não vai dormir bem. E o que acontece? Ela não dormindo bem, ela vem para sua casa já cansada e a produtividade dela é ruim. A obesidade, né? Quando qualquer pessoa ali que é mais obesa, ela também tem mais dificuldade, ela tem uma lentidão que vem com relação a essa obesidade. Eu não digo por preconceito, não pensem que é isso, tá? Entendam o que eu estou falando, que eu quero dizer que os hábitos saudáveis trazem sim produtividade, tá bom? Que mais? De novo, multitarefa, né? Multitarefa é um vilão da produtividade. Foque, empregadas domésticas precisam ter foco e fazer uma coisa de cada vez. Isso traz produtividade. Falta de prioridade. Quando a empregada doméstica não tem na rotina dela o que ela precisa fazer naquele dia, quais são as atividades dela, a falta de prioridade também é outro vilão da produtividade. Então, vamos resumir aqui os principais inimigos da produtividade? Então, vamos lá. Interrupção, distração, falta de foco, falta de hábitos saudáveis, multitarefas e falta de prioridade, tá bom? E aí, quando eu falo de empregada mensalista, sem planejamento, na rotina, que ela não é produtiva, do que eu estou falando aqui com você? Quando a empregada doméstica não tem o dia organizado, é difícil dela dar conta do serviço. Porque quando a empregada doméstica não se organiza, ela começa uma atividade e não termina, ela começa a fazer um serviço, aí a hora que ela vai ver, ela já está fazendo, tem horário de fazer almoço, e depois acabou de arrumar ali a cozinha, ela já vai mexer com a roupa. E o que acontece? Essa falta de organização traz para ela a falta de produtividade, né? É lógico, quem não é organizado não consegue produzir. Quando a empregada doméstica não tem organização, que ela fica apagando fogo, sabe aquela questão de que ela chega, como ela não tem a rotina definida, ela já vai ver o que ela tem que fazer ali primeiro, mas sem nenhum planejamento. E ela fica correndo atrás. Sabe aquela sensação de que realmente correr atrás para você ir resolvendo as coisas e apagando fogo mesmo do dia a dia? Então, essa é a sensação da empregada doméstica que não é produtiva. E essa falta de organização traz a falta de produtividade. Não é à toa que ela fica com essa sensação do não estou dando conta, estou correndo atrás e sai da sua casa com aquela sensação mesmo de que, nossa, hoje eu fiz tanta coisa e meu dia não foi produtivo, que é aquilo que eu comentei, que o estar ocupado não tem nada a ver com ser produtivo, e pelo contrário, você estar ocupado às vezes te traz menos produtividade, ok? Quando a empregada doméstica pensa e coloca no papel as atividades dela, ela visualiza com clareza tudo que ela precisa fazer.
E com essa visualização, ela vai conseguir organizar a rotina dela. E isso traz produtividade. Então, isso daqui, outra dica de ouro. A empregada doméstica, quando ela coloca tudo que ela... Mas precisa ser tudo mesmo. Tintim por tintim. Se ela cuida do cachorro, é dela a função de ir passear com o cachorro. Isso tudo é dela a função de mexer com as plantas. Então, tudo que ela faz, ela vai listar. Listou tudo. Aí ela organiza essas tarefas pelos dias da semana. E isso vai trazer para ela uma visão geral do que ela precisa fazer, e com essa organização ela vai ter ali as prioridades dela, porque quando a gente não prioriza, que quando a gente tem uma tarefa que a gente não gosta muito, a gente vai deixando ela para depois, né? Isso é uma tendência que todos nós temos, e com a empregada doméstica não é diferente. E quando ela prioriza o que é importante e ela já faz aquilo no começo do dia, o dia dela rende mais, ela começa a ficar mais produtiva. Então, sim, organização, planejamento, separar as tarefas, lembra disso, isso aí traz produtividade para a empregada doméstica, ok? Quando ela descobre que separando essas atividades, né, esse dia a dia dela, o que ela faz para em cada dia da semana, isso não deixa ela sobrecarregada, porque é muito diferente você ter a sensação que você precisa fazer tudo no mesmo dia, de quando você separa essas suas atividades, quando você tem ali organizada a sua semana. Pensa na sua agenda. Você tem uma agenda? Você tem as suas atividades naquela agenda? E quando você faz o planejamento da sua agenda, que você olha para a semana de segunda a sexta-feira, que você sabe o que você vai fazer, não te dá ali mais segurança, mais tranquilidade de você pensar que o que é para sexta-feira, eu não preciso fazer hoje, que é segunda. Então, que eu vou ter ainda a semana inteira para resolver aquela atividade. Com a empregada doméstica é igual. Quando ela separa a rotina dela e que ela vê que o que está na quinta-feira, ela não precisa se preocupar com aquela quinta-feira, porque hoje ainda é terça. Então, ela vai ter mais tranquilidade, mais segurança nas atividades que ela faz. Muitas empregadas domésticas, né, que fazem o curso, que elas me relatam, quando termina, né, o curso, que elas já estão colocando em prática tudo que elas aprenderam, como é bacana que elas falam, Fabi, hoje eu não saio mais do trabalho com as costas doendo. Hoje eu saio do trabalho no meu horário e eu consigo, além de ter organizado e deixado a minha rotina em dia, eu não deixei nada para trás, eu consigo chegar em casa no horário e eu também consigo fazer atividades minhas. Então, assim, eu consigo organizar a minha casa, coisa que às vezes eu não conseguia, que ficava tudo sobrecarregado, hoje eu consigo também fazer, inclusive atividades pessoais, porque eu me organizei no trabalho. E quando a empregada doméstica percebe essa produtividade, ela fica mais organizada e ela se sente mais feliz. Quando ela está mais feliz, que ela se sente ali, que ela deu conta, ela vai trazendo cada vez mais proatividade, ela vai trazendo cada vez mais atitudes para dentro da sua casa que vão sendo relacionadas a essa produtividade que é relacionada diretamente ao ganho de tempo, tá? Então, aqui, o que para a gente finalizar e fechar esse tema aqui? Sem planejamento, a rotina não é produtiva, tá bom? E eu quero dar o exemplo para você aqui de 2 perfis de empregadas domésticas, tá? E isso eu falo para vocês porque são perfis de empregadas domésticas que eu trabalho e que eu conheço muito bem aqui dentro do curso que eu ministro com elas, tá? Tem a empregada doméstica que ela sabe que ela é desorganizada, que ela gostaria de ser mais organizada, porque ela enxerga que a rotina dela não é produtiva, tá? E isso daqui é muito claro. E essa, sim, essa é uma empregada doméstica que ela é mais fácil de trabalhar, porque ela tem a consciência da desorganização, ela tem a consciência que ela tem ali um problema para ser ajustado, e o problema eu ponho entre aspas, tá? Mas é uma questão da falta, ela não sabe como se organizar.
Então, ela está ali aberta para ajuda. Então, essa daqui, ela é uma empregada doméstica mais fácil de trabalhar, porque ela está ali aberta para sugestões. E isso daqui ficou muito claro para mim quando eu converso com as minhas alunas e que eu vejo elas relatando isso aqui. Vou dar um exemplo da Ju. A Ju, ela me relatou, ela estava conversando comigo, uma empregada doméstica, minha aluna, e ela falando, Fabi, olha, eu tento me organizar, eu tento fazer as coisas de acordo com o que está ali, eu olhando para casa e eu achando o que está certo para fazer, mas a minha rotina não rende. Na hora que eu chego no final do dia, eu ou deixei coisa para trás, ou eu estou saindo muito mais tarde do que eu gostaria, né, fora do meu horário, e porque realmente eu não consigo organizar, eu não consigo saber por onde que eu começo, aonde que eu termino, o que eu faço em cada dia, o que vai trazer mais produtividade mesmo para o meu dia. Então, essa é a empregada doméstica, sim, que ela tem a consciência de que ela não é organizada, mas que ela gostaria de ser. E já tem o outro perfil, que eu também tenho alunas assim, de que elas são mais resistentes às mudanças, tá? E aí, essa daqui é aquela empregada doméstica que já, de repente, já trabalha com essa profissão há mais tempo, e ela já tem ali uma rotina que ela vai seguindo, e ela já está acostumada com aquela rotina, e que ela é uma empregada doméstica que ela não percebe que ela poderia ter mais produtividade, que o dia dela podia render mais. E essas, sim, são empregadas domésticas que quem relata para mim que gostaria que elas fossem mais organizadas e que elas tivessem, sim, um planejamento, é a patroa. E essa empregada doméstica, e muitas vezes, quando ela começa o curso, é muito engraçado, porque ela fala, ai, Fabi, não, eu, com relação à organização, porque assim, tem vários módulos o curso, mas quando chega nessa de fazer planejamento e cronograma, ela fala, não, Fabi, isso daí eu tiro de letra, faço super fácil, eu já tenho a minha organização. Então, essa é mais difícil de trabalhar, porque ela não enxerga que ela não tem, na verdade, ela não tem um planejamento. Ela chega e vai fazendo as coisas de acordo com o que ela acha que tá bom. Só que ela não faz a limpeza do jeito que a patroa gostaria, ela deixa a roupa na lavanderia e não entrega quando a patroa gostaria. Então, assim, não existe um planejamento, não existe uma organização. E ela não enxerga essa dificuldade. Aí sim, essa daqui ele é um pouco mais difícil de trabalhar, mas eu consigo ali, mostrando para ela, ensinando a fazer o cronograma, e ela participando dos desafios que eu proponho ali, ela vai começando a entender. E a partir do momento que ela começa a enxergar que ela, sim, com organização, ela é mais produtiva e que traz, sim, um benefício para ela, é muito legal como a chave vira, e aí sim ela enxerga a diferença da rotina organizada. E eu falo isso, vou dar um outro exemplo aqui. A Gil também é uma outra empregada doméstica, né, minha aluna. E a Gil foi uma que chegou para mim e falou: Fabi, imagina, não preciso desse cronograma, porque eu chego, eu já faço tudo, resolvo tudo, todo dia eu lavo, todo dia eu limpo, todo dia. E aí, essa daqui, a Gil, foi muito legal, porque no final do curso ela falou: Fabi, o cronograma e o cardápio semanal salvaram a minha vida. Hoje eu tenho uma rotina muito mais organizada, hoje eu consigo terminar as coisas, eu começo e termino as minhas atividades, eu não fico naquela afobação de não saber, né, cada coisa que eu vou fazer no dia, então eu não tenho aquela preocupação de fazer tudo todos os dias, que essa era uma da rotina dela, ela fazia tudo todos os dias. Então, não era produtiva, era zero de produtividade, gente. E aí, depois terminou o curso, ela entendeu, colocou em prática, e aí ela trouxe um resultado super incrível, que eu tenho o depoimento dela, da Gil, e tenho o depoimento da patroa dela, que é a Sandra. Depois dá uma xeretada lá aqui no meu canal e dá uma olhada nesses depoimentos para vocês verem que legal, como que essa transformação aí, essa percepção traz, tanto para a empregada doméstica quanto para a patroa,
a relação da produtividade, tá? E aqui, então, não importa qual o tipo de doméstica, seja ela aquela que até percebe que ela precisa de uma organização, mas não sabe como fazer, e aquela que não tem organização, mas também não percebe que ela não tem essa produtividade pela falta de organização. Então, a conclusão aqui é que para os dois tipos de perfil, o resultado e o benefício do planejamento vem para as duas. E vai funcionar, sim, para as duas, tanto para quem não percebe como para quem percebe. Essa diferença, essa relação aí do planejamento, elas trazem para dentro da rotina delas e elas percebem esse ganho de tempo e de produtividade, tá, no trabalho. E a produtividade, ela traz benefícios para a patroa e para a empregada doméstica. Aí você vai falar, pô, Fabi, para a patroa é claro que vai trazer, porque a partir do momento que ela tem ali uma empregada doméstica produtiva, é lógico que ela vai ganhar. E ganha sim, e ganha a empregada doméstica também, porque não é só na rotina. Talvez ela não coloque, por exemplo, a proatividade em prática, porque ela não tem tempo. Então, a falta de tempo traz sim a falta de proatividade. Quando essa empregada doméstica, ela percebe que ela tem ali, ela ganha tempo fazendo esse planejamento, focando, e que ela ganha o tempo para fazer outras coisas, outras atividades, ela começa a trazer, sim, uma proatividade e trazer coisas para dentro de casa que vocês não imaginam que podem acontecer. Eu vou te dar um exemplo. A Débora, a empregada da Bia, e a Débora, ela é uma empregada muito proativa, tá? E o que acontece ali? Ela tem uma disciplina com relação à organização do cronograma dela, com as atividades dela, e uma certa época, era até perto de Natal, isso que aconteceu, e a Bia estava me contando. A Bia estava com um problema nos vidros da varanda dela. E o que a Débora fez? A Débora pegou a nota fiscal, porque ela tinha uma gaveta da cozinha, ficava com as notas fiscais dos eletrodomésticos, das coisas da casa. A Débora pegou essa nota fiscal, ligou na assistência técnica, ela viu que estava dentro da garantia, ela agendou o técnico que foi e consertou os vidros da varanda da Bia antes do Natal. Então, eu falo assim, você já imaginou você ter uma empregada doméstica que faça isso? Então, isso daqui é uma realidade. Tem gente que tem empregada doméstica nesse nível de profissional, desculpa. Por quê? Porque é uma empregada doméstica que enxerga o valor dela e que a patroa valoriza o trabalho dela, porque a Bia valorizava muito o trabalho da Débora, né? Então, ela reconhecia, não era só valorizar, ela reconhecia toda essa entrega da Débora como uma profissional doméstica, tá? Então, sim, a Débora é uma empregada doméstica do futuro. E é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Eu quero que vocês tenham empregada doméstica do futuro, mas vocês precisam ser patroas do futuro para trazer essa profissional mais qualificada para dentro da sua casa, tá bom? E eu falo dessa questão da improdutividade, porque eu já me senti muito improdutiva. Quantas vezes eu não terminei o meu dia cansada, sabendo que eu trabalhei ali o dia inteiro e que eu não resolvi quase nada, ou seja, meu dia foi completamente improdutivo. E eu trabalhei muito, foi um dia que eu estava completamente com a agenda cheia, mas não foi dia produtivo, tá? Então, pensem nisso daqui com relação a estar sobrecarregada e estar com muita coisa para fazer. Você vai falar, Fabi, mas dá certo para todas as empregadas domésticas? E eu vou te falar, dá certo para 95% dessas empregadas domésticas. Eu vou ser muito honesta com vocês. 100%?
Não, 100% não dá não, porque tem empregada doméstica comprometida e tem empregada doméstica que não é comprometida. Tem empregada doméstica que chega desacreditada e que sai do curso uma profissional incrível. E tem empregada doméstica que chega já totalmente sem crer e sem perspectiva de continuar ali naquele trabalho. Não é o que ela quer, não é o que ela gostaria de fazer, que em muitos casos elas começam a trabalhar de empregada doméstica por falta de opção. Isso é uma realidade, né, do nosso país. Mas muitas delas abraçam essa profissão e elas trazem sim esse trabalho como o ganha-pão delas, e sim, se elas estão fazendo aquele trabalho, elas vão fazer bem feito, independente se foi por opção ou não. Se é nisso que elas estão trabalhando e aquilo que está trazendo o conforto para a família delas, o pão para a família delas, o teto da família delas e uma vida melhor para a família delas, elas vão entregar um serviço melhor, elas vão ser mais profissionais. E eu tenho um resultado muito bacana. Então, sim, você, honesta com vocês, funciona para uma grande maioria, mas a empregada doméstica precisa ter a percepção e ela precisa, sim, estar comprometida com o trabalho. Se ela não tiver, aí realmente é mais difícil, tá bom? E a empregada doméstica com rotina, ela com rotina produtiva, ela traz o que a gente chama de via de mão dupla, né? Que é o benefício tanto da empregada doméstica como para a patroa.